tema da conversa aborda uma das espécies mais pequenas da nossa avifauna e temos aqui o grande Gonçalo Elias para falar da pequena estrelinha de polpa. Gonçalo, tudo bem? Olá Zé, cá estamos. Sim, vamos falar desta minúscula, mas mesmo minúscula ave, que pesa apenas, em geral, 5 ou 6 gramas e que tem um tamanho entre 8,5 e 9,5 centímetros. É mesmo pequenininha. É. E estavas lá por cima quando viste esta espécie pela primeira vez, não é verdade? Sim, foi na Suécia, num local que eu já referi nas conversas anteriores, que foi Ansion, ou acho que é assim que se diz, né? Eu digo, vou sempre dizendo que nunca sei o nome disto, porque de facto não sei como é que se pronuncia, mas vamos ficar com este nome, Ansion. Fica então a leste, entre Trondheim, na Noruega, e Östersund, na Suécia. Esta é uma ave do norte da Europa, portanto é relativamente fácil de encontrar, quer dizer, relativamente fácil de encontrar se a pessoa souber detectar, porque elas são muito discretas nas vocalizações. Mas como é bastante comum, a pessoa acaba por conseguir ver, e na Suécia é inclusivamente uma espécie bastante abundante. Portanto, foi em Ancion, no meu Interrail de 1989, que eu vi então pela primeira vez a estrelinha de polpa. Já tinha visto em Portugal a estrelinha real, tinha visto no ano anterior na Serra de Monchique, e agora esta então foi então a minha segunda espécie de estrelinha. Esta estrelinha de polpa distingue-se da estrelinha real, com algumas pequenas características. Conta-nos lá qual é a diferença. Bom, a diferença mais evidente, quer no campo, quer em fotografias, é a ausência da lista supraciliar branca. Portanto, ela não tem um padrão riscado na cabeça. A estrelinha real, que é a Regulus ignicapilla, às vezes também se chama estrelinha de cabeça listada, precisamente porque essa lista supraciliar confere à cabeça um padrão mais riscado. A estrelinha de popa não tem essa lista, e, portanto, toda a cabeça acaba por ser um bocadinho de um tom mais uniforme, exceto a coroa, que já lá vamos. No entanto, à volta do olho costuma ter assim uma orlazinha mais clara, de modo que quando nós olhamos para a imagem ou a foto da ave, é como se tivesse um anel claro à volta do olho, um anel ocular nas penas. Depois a coroa, propriamente dita, aquela risca central da coroa é amarela, ao passo que a da estrelinha real é cor de laranja. Esta é mais amarela, orlada de preto, por isso é que em inglês se chama Gold Crest. Gold Crest que nós podemos traduzir por crista de ouro ou crista dourada, enquanto que a estrelinha real é Fire Crest, que se traduz por crista de fogo. Portanto, esta é mais amarela, a outra é mais cor de laranja na tal lista central da coroa. Ambas pequenininhas, não é? Ambas pequenininhas, minúsculas mesmo. Observá-la em Portugal continental, só mesmo durante o período de invernada, não? Sim, esta é uma espécie invernante, ela não nidifica em Portugal, que se saiba, aparece no inverno, não é muito comum, embora também não seja rara, não é muito comum, é mais frequente no norte, principalmente em ambientes de montanha, portanto, as zonas com mais registros são várias serras do norte, como o Gerês, o Alvão, também aparece noutras serras de Trás-os-Montes, do Minho, há também bastantes registros na Serra das Estrelas, já um pouco mais para baixo, mas depois, à medida que vamos avançando para sul, os registros tornam-se mais escassos, embora já tenham aparecido na região de Lisboa e até já tenham aparecido no Algarve. Há vários registros no Algarve, eu já os vi no Algarve. O que acontece é que, e isto é um aspecto que é comum a várias aves vindas do norte, estas aves que vêm cá passar o inverno, em alguns anos são muito escassas e noutros anos são mais numerosas. Acontece com os lugres, acontece com os tordos, acontece às vezes com certos patos ou gansos, portanto, dependendo eventualmente do alimento disponível ou das condições climatéricas, podem aparecer mais ou menos. Houve um inverno que foi, salvo erro, 2012, 2013, em que apareceram muitas estrelinhas de polpa. Viam-se mais do que o costume. No inverno de 2015, 2016,
também apareceram muitas, e aí até havia bastantes no Algarve, que eu estava no Algarve nesse inverno e observei-as em diversos locais. Portanto, elas em certos anos podem-se ver mais, noutros anos quase não há, mas a regra é que é mais fácil de as ver a norte do que a sul. Se quisermos, no entanto, dar assim algum ênfase a alguma zona, a alguma região de Portugal, temos de falar dos Açores. Bom, nos Açores a situação é completamente diferente, porque nos Açores a estrelinha de popa é residente. É residente, ou seja, nidifica e está presente ao longo de todo o ano, e inclusivamente é bastante comum. Portanto, é uma espécie bastante fácil de encontrar nos Açores. Está distribuída essencialmente por 7 das 9 ilhas do arquipélago. Há 2 ilhas onde habitualmente não ocorre e onde, embora haja registros, eles são muito, muito infrequentes. Uma é o Corvo, portanto, no Corvo normalmente não aparecem, e outra é a Graciosa, onde também só há assim um ou outro registro. Portanto, são 2 ilhas onde normalmente não aparece. Nas outras ilhas do arquipélago, portanto, Flores, Faial, Pico, São Jorge, Terceira, São Miguel e Santa Maria, são bastante comuns. Uma curiosidade é que nos Açores esta espécie tem um nome regional que não tem nada a ver com estrelinha. Nos Açores é conhecida pelo nome de ferfolha. É um nome estranho. É um nome estranho, quer dizer, é um nome regional acabou por se tornar habitual na zona. Portanto, não será o único, eu penso que também se usará o nome estrelinha, mas é um nome que é bastante frequente nos Açores, é ferfolha. Será uma alusão ao habitat que elas gostam? É possível o facto de elas andarem sempre assim no meio da folhagem, à procura daqueles pequenos insetos de que se alimentam, poderá ser essa a origem do nome, por acaso nunca averiguei, mas é um nome regional e, portanto, haverá uma explicação que se calhar tem mesmo que ser procurada nos Açores. E em termos de estatuto de conservação, principalmente nestas populações residentes dos Açores, como é que a coisa está? Bom, em relação aos Açores, antes de responder a essa questão, é preciso esclarecer aqui um aspecto que é muito relevante para nós percebermos depois o estatuto. Nos Açores, a estrelinha de polpa tem 3 subespécies diferentes. É um caso único, quer a nível dos Açores, quer a nível. Bem, a nível nacional não, porque há espécies que têm subespécies diferentes no continente, nos Açores e na Madeira, mas a nível dos Açores é um caso único de uma espécie que tem subespécies diferentes em diferentes zonas do arquipélago. Portanto, nós temos 3 subespécies. Temos a subespécie Regulus regulus azóricos, azóricos que é um nome que deriva de Açores, naturalmente, que é a subespécie que ocorre na ilha de São Miguel. Depois temos a Regulus regulus Sancte Mariae, que vem de Santa Maria e que, como o nome sugere, ocorre na ilha de Santa Maria. E por fim temos a Regulus regulus inermis. Inermis significa inofensiva, indefesa, e que ocorre nas restantes ilhas, nas restantes, menos aquelas 2 que eu disse. Portanto, não há nem no Corvo nem na Graciosa, mas ocorre nas restantes ilhas do arquipélago, então a Regulus regulus inermis. Ora, a inermis e a Açóricos estão com o estatuto least concern, portanto, pouco preocupante. Já a estrelinha de Santa Maria, portanto, a Regulus regulus Santa Maria, tem um estatuto CR, que é criticamente em perigo. Esta categoria foi atribuída no Livro Vermelho de 2005. Não há uma atualização posterior, porque a lista vermelha que saiu em 2023 só incidiu sobre as aves do continente. Portanto, não foi feita uma atualização nem para a Madeira nem para os Açores. E, portanto, até haver nova informação, o estatuto que está em vigor para os Açores é aquele que vem no Livro Vermelho de 2005. Ora, para esta subespécie de Santa Maria foi atribuído o estatuto de CR. A categoria CR, criticamente em perigo, significa, de acordo com as normas da IUCN,
que esta espécie, ou neste caso esta subespécie, enfrenta um risco muito elevado de extinção, ou extremamente elevado de extinção na natureza. E, portanto, é o único caso que eu tenha conhecimento de avaliação de uma subespécie separadamente. Foi feito aqui então para os Régulos Santa Maria. Eu não sei porque é que foi atribuído este estatuto de CR, faz-me alguma confusão, porque quando nós vamos ler a ficha que está então neste livro vermelho de 2005, diz-se que a população deve ser superior a 10 mil indivíduos maturos. Mas isso não será referente a todos os Açores? Ou é Não, mesmo é só, ponto? não, porque o livro vermelho esclarece que este estatuto é só para Para os esta Régulos espécie, não é? Santa Maria, e para que não haja dúvidas, no texto diz as outras duas subespécies que ocorrem nos Açores, que é Régulos inermis e Régulos azóricos, encontram-se em situação pouco preocupante. Portanto, o texto afirma isto de forma bem clara. Este estatuto de CR é apenas para a população de Santa Maria. Mas o texto diz que são pelo menos 10 mil. Agora repara, a Ilha de Santa Maria tem cerca de 97 quilómetros quadrados, ou 100 quilómetros quadrados, se quisermos arredondar, o que dá cerca de 10 mil hectares. Isto dá se são 10 mil indivíduos, isto dá uma média de um indivíduo por hectare. Estas densidades são equivalentes às densidades encontradas em certas zonas da Ilha do Pico, como eles referem, que na Ilha do Pico as densidades variam entre 0,5 e 10 casais por hectare. Portanto, eu acho que os números não são assim tão baixos. No texto refere-se também que a população tem sofrido um declínio continuado da extensão e da qualidade do habitat. Eu não sei, eu desconheço quaisquer censos que tenham chegado a esta conclusão ou que tenham chegado a estes totais de 10 mil indivíduos maturos, mas mesmo que estes valores estejam corretos, eu confesso que tenho alguma dificuldade em entender como é que uma espécie que tem 10 mil indivíduos, numa área relativamente pequena, portanto, que é uma espécie razoavelmente comum, é colocada na categoria CR. Portanto, não encontro aqui pistas que me expliquem esta categoria, que o CR é uma categoria de extinção quase iminente, não é? Ora, 10 mil indivíduos, a menos que houvesse um declínio muito rápido, penso que não justificaria esta categoria. Portanto, enfim, faz-me alguma confusão, mas não tenho elementos que me permitam dizer mais nada para além disto. Portanto, é só... Os fatores de ameaça identificados na ficha basicamente apontam para a expansão, a substituição em larga escala das áreas de floresta natural por zonas de pastagem e a rápida expansão de algumas espécies de plantas exóticas invasoras. Sim, é verdade, é verdade. Mas, aliás, esse é um problema comum nos Açores de uma forma geral. Mas nós podemos, repara, nós podemos comparar, eu acho que talvez a melhor comparação que pode ser feita no caso dos Açores é com o priolo, não é? O priolo já esteve fortemente ameaçado, já chegou a estar criticamente em perigo, acho eu, porque a população há uns anos era salvo erro de 200 indivíduos ou 300 indivíduos, e portanto o priolo, esse sim chegou a estar muito, muito perto da extinção. Depois foram desenvolvidos projetos de conservação, nomeadamente pela CEPEA, ele passou a estar em perigo, atualmente está na categoria de vulnerável. Ou seja, continua a estar ameaçado, mas já não está a enfrentar um risco iminente de extinção. E a população de priolo, eu julgo que atualmente andará ali entre os 1000 ou 2000 indivíduos, não anda muito para cima disso. Aliás, os valores que vêm na BirdLife é entre 500 e 1700 e está como vulnerável. Como é que uma ave que ocorre na Ilha de Santa Maria, que tem 10 mil indivíduos, está criticamente em perigo? Para mim é uma coisa sem explicação. A ficha não esclarece, porque eu acho que ela entra diretamente para esta categoria. Eu parece-me que é certo que só ocorre naquela ilha, é verdade, é uma população insular, mas o que não falta por esse mundo fora são populações insulares de espécies que ocorrem numa única ilha, às vezes com populações inferiores a estas e que nem sequer estão em categoria diferente de LC. Portanto, não sei, eu diria assim, com base na pouca informação que tenho, eu diria que esta categoria CR se calhar é um bocadinho excessiva. Não consigo dizer muito mais do que isto.
Nas Canárias também existe uma subespécie, não é? Na verdade, existem duas. Havia uma, mas recentemente, e recentemente é há menos de 20 anos, foi descrita outra. Mas a situação das Canárias é um bocado confusa. Portanto, vamos lá ver. Há uma subespécie que é a Regulus tenerife, que ocorre na ilha de Tenerife e na ilha de La Gomera. Mas e também têm, digamos, um comportamento residente, não é? Sim, sim, São, é residente, mas eu já digo qual é que é a situação destas das Canárias. E depois há uma outra, que é Regulus Ellen Talerai. Ellen Talerai é um nome esquisito, mas porque é uma homenagem a uma investigadora que é Professor Dr. Ellen Thaler Kotek. Ellen Thaler, que faleceu, nasceu em 1933, morreu em 2024, era uma ornitóloga austríaca e bióloga marinha. Dr. Ellen Thaler Kotek, então chamou-se Ellen Thalerae. Esta subespécie que ocorre nas ilhas de El Hierro e La Palma só foi descrita em 2006. Portanto, é uma descrição que tem menos de 20 anos. Mas até aqui o que se pensava é que nas Canárias havia uma subespécie. No entanto, toda a situação da população das Canárias é um bocadinho estranha porque no passado já foi descrita como sendo uma subespécie não da Regulus, mas sim da Regulus ignicapilla. Era Regulus ignicapilla tenerife. E também já houve autoridades que sugeriram que é uma espécie distinta que seria Regulus tenerife, portanto a estrelinha das Canárias. Mas os estudos mais recentes sugerem que estas estrelinhas das Canárias, em termos moleculares e também com base em informação acústica, está mais próxima da Regulus, da estrelinha de polpa. Mas a situação da população das Canárias tem dado muitas discussões ao longo dos anos. Mas neste momento é considerada então duas subespécies da estrelinha de polpa, mais 3 nos Açores, dá 5, e depois ainda há mais 9 subespécies distribuídas pela Eurásia continental. pois, porque eles Portanto, são muita subespécie para um passarinho tão pequenininho. são, mas quer dizer, tem uma área de distribuição muito vasta que vai desde o norte de Espanha até ao Japão e, portanto, passa pelo norte da Europa, passa pela Rússia, passa pelos Himalaias, pelo Cáucaso, tens ali várias populações, algumas até estão separadas umas das outras geograficamente e, portanto, quando as populações estão isoladas, é fácil Isso é desenvolver engraçado porque quando se olha aqui para os mapas da distribuição global, parece que há ali uma interrupção, digamos assim, na distribuição, mas na realidade estamos a falar de uma espécie, como outras que já falámos antes, que estes indivíduos que nidificam mais a norte provavelmente serão todos eles migradores, mas depois aparecem áreas de invernada, áreas onde elas são observáveis o ano inteiro, mas quanto à migração, isto nunca se sabe se é toda a população que se desloca um bocadinho para baixo ou se é um bocado aquela migração a salto que já falámos noutras espécies também, não é? Eu penso que neste caso, daquilo que eu tenho lido, eu penso que é mais o tipo de migração parcial em que há uns indivíduos que migram e outros que não migram. Porque repara, nós em Portugal já tivemos recapturas, em Portugal não, peço desculpa, na Península Ibérica já houve, em Portugal não sei se há alguma, mas em Espanha há várias, não muitas, mas há recapturas de aves anilhadas em diversos países europeus, como Alemanha, República Checa, Escandinávia, Finlândia, Polónia, Rússia e Países Baixos. Portanto, como as origens são muito diversas, eu diria que há aqui uma mistura de migração parcial, porque há muitas que ficam na Europa Central. Aliás, é um caso curioso, porque não há muitas aves insetívoras que permaneçam nessas latitudes temperadas durante o inverno. Mas esta ave, elas alimentam-se, pelo menos a estrelinha real, eu acho que se alimenta sobretudo de aranhas, e esta provavelmente também. Portanto, não é tanto de mosquitos e desses insetos voadores, é mais de aracnídeos que elas andam assim à procura nos troncos, e portanto, enfim, devem ter desenvolvido uma dieta que lhes permite. Sim, eu confirmei agora, a estrelinha de polpa também se alimenta sobretudo de pequenas aranhas, embora noutras épocas do ano também possa capturar pequenas borboletas, etc. Portanto, diferentes tipos de pequenos insetos, a verdade é que elas conseguem sobreviver durante o inverno. Deve haver uma parte da população que migra, outra parte que não. Agora,
há de facto um buraco na distribuição ali na Ásia, quando chegamos às zonas da Mongólia e a norte dos Himalaias, mas convém não esquecermos o seguinte: quando nós olhamos para estes mapas de distribuição que vão pela Ásia fora, o conhecimento sobre a distribuição na Ásia, e nomeadamente nestas latitudes da Ásia Central e mais elevadas, é muito menor do que a nível europeu por causa da escassez de observadores. Portanto, há vastas áreas que não são habitadas e onde, na verdade, não se sabe muito bem as espécies que lá ocorrem. Portanto, a informação foi sendo recolhida ao longo dos anos, mas há zonas onde raramente vai alguém, se calhar há sítios onde nunca foi ninguém fazer observação. Portanto, as distribuições na Ásia têm que ser encaradas como aproximações, às vezes são um bocado imprecisas. Portanto, não convém olhar para estes mapas com o rigor com que olhamos para os mapas da Europa ou da América do Norte. Certo, certo. É uma das, apesar da espécie não estar propriamente ameaçada, mas uma das ameaças que está identificada para esta espécie, que faz algum sentido, dado o seu pequeno tamanho, é a sensibilidade a invernos eventualmente mais rigorosos, que podem pôr em causa, portanto, aumentar a mortalidade nesses anos. Mas o que é interessante, que eu também li, é que, pelos vistos, esta espécie depois tem uma capacidade de recuperar rapidamente desse tipo de situações de mortalidade adicional. Sim, repara, vamos ver uma coisa. Como eu disse há pouco, elas em certos anos aparecem cá em maior número e esses anos podem estar relacionados com invernos mais frios ou com escassez de alimento. Mas invernos frios sempre houve, não é um fenómeno recente. Aliás, os dados até apontam que nas últimas décadas os invernos têm sido mais suaves. Mas esta espécie já ocorre na Europa há muitas décadas, se calhar há muitos séculos, e portanto, se elas ocorrem e ficam lá durante o inverno é porque se conseguiram adaptar e sobreviver ao clima da Europa no inverno. Claro que quando vem um inverno mais frio, leva uma talhada maior a população, mas elas depois também devem ter uma produtividade boa e conseguem recuperar. Portanto, são espécies que se calhar têm flutuações populacionais maiores, mas agora nós podemos estranhar como é que uma ave insetívora consegue sobreviver durante o inverno. A maioria dos insetívoros, como eu já disse, são migradores e vão para a África ou então mudam de regime alimentar. Só que a verdade é que os insetos não desaparecem totalmente durante o inverno. Há menos, mas há. E há algumas aves que se calhar aprenderam, se conseguiram especializar em explorar esse recurso mesmo durante o inverno e a estrelinha deve ser uma dessas aves. Pois, até porque, pelos vistos, as subespécies migradoras têm uma habilidade, digamos assim, para acumular gordura que as residentes tipicamente não têm. E consomem, ou seja, convertem diretamente essa gordura em energia, não é? Portanto, quando precisam. Inclusive é para regular a temperatura do corpo corporal nessas zonas mais Sim, frias. esta espécie não faz migrações de longa distância. Como eu disse, elas aparecem no norte de Portugal, mais ocasionalmente no sul. Mesmo no sul de Espanha aparecem, mas já são relativamente escassas. Há poucos registros no sul, ali perto do Estreito de Gibraltar. E em Marrocos, por exemplo, já é uma espécie que é considerada acidental. Por exemplo, eu estou aqui a ver no eBird e nós em Marrocos vemos um registro de 1990, outro de 1996, aliás, dois registros de 1990, um de 1996 e um de 1975. Portanto, não há registros, pelo menos no eBird. Não quer dizer que não apareçam outros, porque nem tudo está no eBird. Mas de facto é uma espécie que já praticamente não vai até ao Norte de África. Isso já está para lá da zona normal de migração. Há também uns registros isolados na Argélia, na Tunísia, mas são muito pouquinhos. Portanto, é uma ave que fica pela Europa, essencialmente. Um, um aspecto também curioso, quando eu estive aqui a estudar um bocado a espécie para preparar para esta conversa, que é o facto de associarem, digamos assim, no folclore, no nosso folclore humano, associar esta espécie ao rei das aves. Conheces essa história? Bom, há uma lenda que supostamente explica esse nome. É uma lenda já muito antiga, tão antiga que já é mencionada por Aristóteles, que foi um filósofo grego da antiguidade, e pelo Plínio o Velho, que foi um naturalista romano. Essa lenda faz parte do folclore europeu,
mas eu contei a história em mais detalhe no webinário que foi realizado há 2 anos, chamado Estrelinhas de Natal, e cuja gravação está no nosso canal YouTube do Aves de Portugal. Mas, resumidamente, as aves resolveram fazer fizeram uma assembleia para decidir quem é que havia de ser o rei das aves, e decidiram que era quem voasse mais alto, e então começaram todas a tentar ver quem é que voava mais alto. O que voou mais alto foi a águia, e a águia proclamou-se o rei das aves, mas então a estrelinha tinha voado escondido entre as penas da águia, e quando a águia já não conseguia subir mais, então a estrelinha começou a voar e voou acima da águia, e a estrelinha disse: eu é que sou o rei das aves, porque consegui voar mais alto. Mas claro que os outras aves começaram todas a gozar com a estrelinha, porque disseram que ela tinha feito batota. E por isso é que a estrelinha passou-se a chamar o reizinho, porque Regulus significa régulo. O régulo é um pequeno rei. Portanto, é como se fosse assim um reizinho, é quase a fingir que é rei. Portanto, a origem do nome, que já é assim um nome bastante antigo, terá em parte a ver com esta lenda que existe acerca desta ave. Mas por exemplo, no Birds of the World tem lá uma parte em que eles explicam a origem dos nomes, e que cita aqui um trabalho em francês, não tenho a certeza da data, mas que refere que na tradição nórdica a estrelinha, que é a mais pequena das aves, é o druida das aves, não é? E que este nome do pequeno rei, na verdade, é um tom de gozo que corresponde a uma velha tradição celta, que também pode ter a ver com a tal lenda que eu referi. Portanto, há várias histórias antigas e lendas que relacionam o nome rei ou régulo atribuído a esta ave com essas histórias imaginárias. Já agora, Regulus regulus, não é? Que é o nome científico desta espécie, e sabendo, portanto, porque já o disseste várias vezes, que o Linneu não criou tautónimos, qual é que era então a origem deste nome? Motacilla regulus foi o nome dado pelo Linneu em 1758 na sua Opus Magnum, Sistema Natura, 10ª edição. Ele colocou a maioria dos insetívoros, não todos, mas a maioria, no género Motacilla. Portanto, ele criou esse género para os insetívoros, onde estão as alvéolas hoje, como sabemos. Portanto, criou então este género, Motacilla regulus. Foi assim que ele chamou, e depois, mais tarde, o género, portanto, mais tarde esta espécie é reclassificada, e quando é reclassificada é criado o género Regulus, e por tautonímia então é criado o nome Regulus regulus, e as outras estrelinhas também são lá colocadas. O género é proposto em 1800 por um naturalista francês chamado Jean-Léopold Cuvier, Jean-Léopold Nicolas Frédéric Baron Cuvier. É ele que propõe este nome, e então o género Regulus passou a ser usado para esta estrelinha. Antes de terminar, gostava de referir aqui também uma curiosidade, que é o seguinte: esta estrelinha nidifica no norte de Espanha, sobretudo nas cordilheiras do norte, como a Cordilheira Cantábrica, os Pirineus, o Sistema Ibérico, e localmente também na cordilheira, no Sistema Central, ali na Serra de Gredos e na Serra de Guadarrama, perto de Madrid. Em Portugal continental, até hoje nunca se confirmou a nidificação desta espécie, mas há um registro suspeito. No dia 20 de abril de 1996, portanto já numa data bastante tardia, foi detectado um macho desta espécie a cantar numa mata de pinheiros de casquinha, que é o Pinus silvestris, a 1200 metros de altitude, na Serra da Nogueira, que fica perto de Bragança. Esta observação foi efetuada por um observador experiente, que é o Domingos Patachos, e encontra-se publicada. É o único registro que eu saiba de uma ave em época favorável, em habitat favorável. Convém referir que elas nidificam logo a norte de Bragança, do lado espanhol, numa zona montanhosa que é a Serra de Sanabria, portanto muito perto da nossa fronteira, e portanto não é descabido pensar que de vez em quando possa nidificar do lado português, na Serra de Montezinho, na Serra da Nogueira ou noutras serras do norte, só que até hoje isso nunca foi confirmado. Mas fica o desafio para quem alguma vez for para aqueles lados, para a região de Bragança, na primavera, esteja atento aos sons. Se ouvir uma estrelinha de polpa a cantar, quiçá
não esteja então a nidificar no Nordeste transmontano. Gonçalo, muito obrigado. Vamos ficar Obrigado, nesta Zé. conversa por aqui. Obrigado a todos. Voltaremos em breve para falar de mais aves europeias. Até à próxima. Até à próxima.